Muito bem, boa noite, bem-vindos a este momento mais uma vez especial. Bem-vindo neste dia 7 de julho, quando estaremos falando sobre um tema bastante desafiador, não? Em relação aos interrelacionamentos, os desafios dos interrelacionamentos. Muito bem, boa noite, Jair, Joalice, Genuí, boa noite, Malu, boa noite, Roberta, Jefferson, olá, tudo bem com vocês? Inês, Anderson, muito bom, Ariane, Deise, boa noite, tudo bem com vocês? Maria do Carmo, Pati, tudo certo? Juliana, Eliane, Deise Antunes, tudo bem com vocês? Tudo bem. Cíntia, olá, Aninha, bem-vindos. Muito bom. Em alguns minutos vamos começar a falar sobre os desafios dos interrelacionamentos, que é de fato um grande desafio para muitas pessoas, né? Silviane, boa noite. Rosemarie, ok. Marlos, Marlos, como vai? Marinês, Verlang, Elisa, Marcela, Márcia, Fabiano, olá. Ana Lu, Cris, muito bem-vindos. Silene, Amanda, boa noite. Selma, Márcia, tudo bem com vocês? Certamente todos imunes. A Elisa, boa noite, boa noite. Amanda, boa noite. Já vamos conversar sobre esse tema importantíssimo, no momento que se torna ainda mais desafiador pela situação que vivemos em relação à pandemia, não é? Muito bem, então eu conto com vocês para participarem dessa conversa à medida que vocês quiserem fazer perguntas ou fazer alguma colocação, fazer algum depoimento. Serei muito grato à medida que você for participando, tá bem? Então, Sidneia, boa noite. Sim, obrigado pela solicitação de participar ao vivo com visualização, mas normalmente nós não abrimos para isso porque iria dificultar o trabalho, tá bom, gente? Então vamos ficar mais no chat, mandem perguntas por escrito e a gente vai trabalhando então desta maneira. Antônio, boa noite, Antônio. Isto, Ana, ok. Valéria, boa noite. Basile. Ana Maria, boa noite. Ok. Boa noite, tudo de bom? Parabéns pelo seu aniversário, obrigado. Obrigado, Mata. Sinara, obrigado. Giba, Giba, grande mestre, Wilson, parabéns e muitas felicidades, abraço forte nessa data especial do seu aniversário, obrigado. Antônio, obrigado pelos cumprimentos. Tudo bem. Ok. Muito bem, vamos lá então falar sobre este tema, os desafios dos interrelacionamentos. Já é normal
o desafio dos relacionamentos, mas se tornou ainda mais intenso, mais desafiadora a situação no momento que nós vivemos, onde estamos forçados a convivermos com pessoas que às vezes não se tem tanta dificuldade, ou nesta convivência de estarmos sempre com as mesmas companhias, especialmente no campo e no espaço familiar, as pessoas têm alguma dificuldade de relacionar-se de forma mais harmônica, mais tranquila, mais serena, né? Então, mas ainda nós queremos estar dando ênfase a esse tema. E aí convido vocês a participarem com perguntas, colocações e tal, para enriquecermos esta nossa conversa. Muito bem, eu quero participar a partir de 2 pontos. Primeiro, talvez princípios, não? Todo ser vivo é essencialmente bom. Todo ser vivo é essencialmente bom. Ninguém falha porque quer falhar, ninguém erra porque quer errar. Temos atitudes atrapalhadas porque naturalmente somos seres falíveis, ainda em processo, ainda em desenvolvimento, impossível fazermos tudo 100% certo. Por N razões, estrutura de personalidade, programações atrapalhadas, contextos, emoções, momentos, pessoas que têm em si já também dificuldades nos relacionamentos. Então, vivemos momentos muito desafiadores agora e sempre, mas agora, como eu disse, ainda mais por ocasião do confinamento que estamos vivendo, não? Muito bem, outro ponto que quero trazer aqui é que somos um, mas funcionamos como se fôssemos dois. Quem estuda parapsicologia, eu sei que muitos de vocês são formados em parapsicologia, como a gente, até formados com a gente aqui, sabem que nós somos um, mas funcionamos como se fôssemos dois, né? Isso é determinante para podermos entender os relacionamentos, por que são difíceis e por que podem se tornar mais fáceis, tá? Porque somos um, eu, o ego, o ser em si, e o outro que é o subconsciente, que atua independentemente de você. Não pergunta para o consciente se é bom, se é ruim, se constrói ou se destrói. Ele tem por função executar, com base nas programações que lá estão estabelecidas. Então, à medida que o subconsciente tem lá programações de rejeição, de uma imagem negativa, de família, de chefia, de colegas e tal, o subconsciente vai levá-lo a agir de uma forma, às vezes, atrapalhada, confusa e que torna as relações muito difíceis, tá? Então, isso que nós temos que entender. Todos somos essencialmente bons e todos somos um, mas funcionamos como se fôssemos dois. Então, esse dois é que nós temos que estarmos atentos para entender o ser humano, entender a gente e entender o outro na questão dos relacionamentos. E aí precisamos desenvolver outros valores, como a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Precisamos entender como funcionamos, e à medida que sabemos que funcionamos como um, somos um, mas funcionamos como se fôssemos dois, nós vamos entender o outro, sabemos nos colocar no lugar do outro para não agir ou reagir de uma forma atrapalhada também diante de certas situações, né? E outro valor que eu considero importante a ser desenvolvido é a autoestima, a autovalorização. Porque se você não se valoriza, você tem uma autoestima baixa, como é que você se apresenta para o outro? Mal-humorado, triste, né? Às vezes descontrolado, porque nós somos espelho. Nós projetamos no outro aquilo que é nosso. Então, por isso é importantíssimo que nós possamos desenvolver essa autoestima, essa autovalorização, estarmos bem resolvidos enquanto nós mesmos, para que então, sim, o que vem de lá, o que vem do outro, não nos afeta tanto, porque eu estou bem estruturado na minha vida, enquanto ser, enquanto indivíduo, ser único e tudo mais, eu estou muito bem na minha existência. Então, o que vem de lá não me afeta. Tanto assim, pelo menos, como quando eu também estou desestruturado, mal-humorado,
chateado e tudo mais, eu projeto isso nos outros. Então, esses 4 pontos que eu quero chamar a atenção inicialmente. Então, que todo ser humano é essencialmente bom, somos um, mas funcionamos como se fôssemos 2. Desenvolver a capacidade de colocar-se no lugar do outro, e autoestima e autovalorização elevada, para que então, a partir disso, nós atraímos semelhantes ao nosso estado. Então, à medida que nós temos essa autoestima elevada, nós conseguiremos muito mais lidar com aquilo que eventualmente venha do outro, de forma às vezes agressiva, negativa e assim por diante, porque eu estou legal, eu estou bacana, né? Então, como agir? Primeiramente consigo mesmo. O autoconhecimento. Precisamos nos conhecer. Saber como somos, porque agimos, porque reagimos, né? E a pergunta clássica que nós nos fazemos em parapsicologia é sempre esta. Quando alguma coisa me incomoda. Não é a coisa que me incomoda o problema. O problema é o que há comigo que isso me incomoda tanto. Esta é a pergunta a ser feita. Porque se algo que vem de fora, da outra pessoa, seja marido, esposa, colega, chefe e tal, me incomoda, é porque isso é espelho meu. Tem alguma coisa dentro da gente que é o problemático. Então, se a gente não resolver essas questões internas, cada vez que algo semelhante acontece além da gente, incomoda a si mesmo. Então, precisamos entendermos, nos conhecermos, né? Saber das nossas inseguranças que nos ameaçam. Porque, na verdade, ninguém agride. Nós nos defendemos de ameaças percebidas pelo subconsciente. As ameaças, às vezes, que parecem bobas, mas para o subconsciente são ameaças reais, né? E aí, nós, pela nossa insegurança, nós agimos de uma forma truculenta, às vezes, agressiva, né? Pesada, porque nós estamos incomodados conosco mesmos. Então, nunca o problema é externo, é fora, é dentro, é no nosso mundo interior que está o problema. Então, o primeiro passo para termos excelentes relacionamentos é termos nosso mundo interno bem resolvido, bem organizado. Porque estando a gente bem estruturado, bem resolvido, em paz e harmonia, tranquilo, seguro e confiante, nada nos abala. O mundo exterior não nos abala, as pessoas além da gente não nos abalam. Porque não nos sentimos ameaçados, à medida que estamos com essa estrutura, esse mundo interior muito organizado. Não é? Então, o que te ameaça? Que programações há em você? Que programações há em mim? Que determinadas coisas me levam a atitudes de dificultar os relacionamentos. Então, sempre nós temos que olhar para a gente primeiro. Então, como disse, o problema não é o mundo lá fora, não é o além da gente. É o que o mundo lá fora afeta o nosso mundo interior. Não é? Esse é o fato. Então, precisamos estar nos organizando internamente. Então, sim, como espelho, nós vamos espelhar, vamos emitir esta vibração positiva, de calma, de tranquilidade. Eu contagio com isso o ambiente, as outras pessoas, não as ameaço também pelas minhas programações atrapalhadas. Não é? Então, esse é um ponto fundamental, entender que o problema não é além da gente. O problema é interno. O além da gente também tem lá, evidentemente, suas dificuldades, seus problemas. Mas, como disse, cada um lida diferentemente com situações iguais, tá? De acordo com a estrutura interna de cada um. Tá? Então, isto é importantíssimo. Como está o seu mundo interior? Para que o mundo exterior não te seja tão hostil, tão ameaçador, como às vezes o é. Tá certo? Então, como lidar com você mesmo? Como desenvolver esta estrutura de segurança, de confiança, de tranquilidade, de bom humor, de serenidade, de não se alterar com aquilo que acontece além de você. Né? Senão vira uma luta de boxe. Eu de cá e ele de lá. Né? Então isso compromete seriamente as
as relações quando a gente não está bem com a gente mesmo, tá bom? Então, à medida que vocês forem tendo alguma pergunta, alguma colocação, por favor, por gentileza, vamos participando. Bom, e como agir então com o outro? Veja, à medida que nós nos conhecemos, sabemos como funcionamos, somos um, mas funcionamos como fôssemos dois, eu posso entender também o outro, não é? Eu compreendo melhor o outro, que assim como eu, ou também é um, mas funciona como se fosse dois, não é? E à medida que eu estou na relação, qualquer relação que seja, em casa, fora, no trabalho, na escola, né? Marido, esposa, filhos e tudo mais, há sempre uma comunicação mental telepática muito direta, muito forte. Isto poucas ciências as levam em consideração, porque há um comunicado. Então, mesmo que eu queira, às vezes, estar bem com uma determinada pessoa, mas lá no íntimo, essa pessoa não me soa bem, não bateu bem, não está legal, eu estou emitindo uma mensagem telepática de agressividade, de não gostar da pessoa, de achá-la antipática. O que manda é o que está dentro de você. Então, essa mensagem que faz, não é aquela atitude racional. Não, eu gosto de você, você é bacana, você é legal, mas lá no fundo o subconsciente não tem isso como programa a ser executado. Então, o que vai para o outro é o que está a nível subconsciente, de acordo com as programações lá estabelecidas, né? Então, vamos pegar um exemplo. Uma mulher que tenha imagem negativa de homem. Por mais que ela queira admirar certo homem, ou aos homens em geral, ou um em especial, por mais força que ela faça conscientemente, o subconsciente emite uma onda, uma energia, uma comunicação telepática de que o homem não é legal. É esta mensagem que chega. Assim também o homem, se em relação à esposa ou às mulheres tem alguma aversão, alguma ideia, alguma programação negativa em relação à própria esposa ou a outras pessoas, a outras mulheres, se sente talvez ameaçado pelas mulheres tão fortes, tão poderosas, né? Ele vai mandar essa mensagem de insegurança, de fragilidade e de agressividade. Então, essa comunicação telepática é algo a ser levado muito a sério nas relações, para que então nós comuniquemos verdadeiramente coisas boas ao outro. E repito, isso vai depender do teu mundo interior, tá? Não é o que você quer conscientemente. O querer não é uma escolha. O querer decorre de estrutura mental subconsciente, tá? Então, se o querer não tem um componente correspondente a nível subconsciente, o que vai para o outro ou para a outra é este componente do subconsciente, tá? Então, que imagens a gente tem do outro? Que imagem nós temos de chefe? Que imagem nós temos de subalterno? De acordo com a imagem que nós temos, né? E que imagem você faz como, digamos, patrão, como você coordenador? Tens um padrão mental de que coordenador, gerente, chefe é um cara duro, opressor, enérgico, né? Grosso e tal. É assim que você vai se relacionar. Ainda que você maneire um pouco as coisas, mas se lá no fundo você vê o seu subalterno como um cara que tem que ser pisado, que é preguiçoso, que não sei mais o que, você está comunicando isto. E, consequentemente, essa pessoa recebendo essa mensagem vai corresponder àquilo que você mentalizou em relação a ele, né? Na questão escola, por exemplo, importantíssimo. Nós temos várias pessoas, várias parapsicólogas, especialmente professoras, em que antes da parapsicologia tinham uma visão do aluno, especialmente aqueles alunos tidos como os rebeldes, como os capetinhas, como os difíceis, né? Então, à medida que a professora tinha essa visão do aluno, porque realmente ele aprontava, brigava, batia, xingava e tal, desrespeitava e tudo isto. E a professora achava que é a pessoa que é assim porque quer ser assim, quer ser assim. E à medida que ela foi compreendendo, essas diversas professoras foram compreendendo o ser humano sob a luz da parapsicologia,
onde este aluno ele é vítima de programações atrapalhadas, que ele já tem uma estrutura de sofrimento, de ameaça, e por isso ele se defende agredindo, à medida que essas professoras vão tendo essa nova visão, essa nova mentalidade, vendo ali uma criança que já é vítima de programações, ou trata como gente, como ser humano, ou valoriza, muda tudo nesta relação, né? Tem aqui uma questão: tenho dificuldade de relacionar-me com algumas pessoas do meu trabalho, por serem agressivas e mentirosas. Eu não sei lidar com isso. Se você pode falar um pouco sobre isso. Dificuldade de pessoas que são agressivas e mentirosas. Muito bem, André Araújo. Obrigado pela colocação. Então, veja, ficará muito melhor, Andréia, dentro disso que eu estou falando. À medida que você vê essas pessoas que são agressivas, lembra-se, eu já disse, elas não agridem, elas se defendem de uma ameaça que elas sentem. Tá? Mentem porque tem alguma razão para essa mentira. São vítimas de programações atrapalhadas. Então, quando você puder conversar com essas pessoas de forma respeitosa, amorosa, perguntando, mas por que está acontecendo com você? Por que está tão agressiva hoje? Por que está tão violenta? Tem tido umas atitudes de mentir e tudo mais? Busque entender esta pessoa. À medida que ela é compreendida, é vista como gente, como ser humano, não culpada das suas mentiras, das suas agressividades, mas são vítimas então de programações atrapalhadas, você vai poder ganhar essa pessoa. E ela se acalma, se aquieta, porque ela não está mais sendo ameaçada. Então essa pessoa, por exemplo, que agride, pode que ela veja na sua chefia ou nas pessoas próximas uma ameaça a elas. Então elas agridem, na verdade, para se defender de uma ameaça que o subconsciente delas percebe. Por isso que o terapeuta, o parapsicólogo, né, ele precisa ter essa atitude. Ou qualquer outra pessoa que entenda então como tudo isso funciona, ela muda de atitude, deixa de ser um ser que representa agressividade, ou que representa perigo para a outra, que é insegura, e por isso ela agride, se defende agredindo. Você desmonta esta estrutura mental do outro que está nesta situação, né? Muito bem. Luciana Bela, como sempre, obrigado, né? Deus continua abençoando sua sabedoria, obrigado. Não. Vamos ver que isso está ligado um pouco à projeção Freud, e a gente acaba se vendo no outro. Pode-se dizer isto? Então, de fato, a gente projeta no outro aquilo que é da gente, como já falamos, né? Então, é isso que acontece. Nós projetamos no outro aquilo que é da gente. O outro projeta na gente aquilo que é dele. Somos espelho. Então, se essas estruturas de um lado e de outro são ruins, são negativas, elas acabam dificultando estas relações, né? Então, nessas relações, é importante então, a comunicação telepática, ver que imagens temos de marido, de esposa, de filho, de pai, de mãe, de professor, de aluno. Tudo isso vai repercutir nas relações, tá? Facilitar ou dificultar. Tá? Então, as relações precisam ser sempre um jogo onde todos ganham. Né? Todos ganham. Rubem Alves faz uma comparação muito interessante, que precisamos fazer como quando se joga frescobol, né? E não tênis. Quando se joga tênis, se joga para pegar o outro, para fazer outro errar, para colocar ele em situação difícil. No frescobol, você joga de uma forma que a bola vai direitinho para outro, para ele poder te devolvê-la da mesma forma direitinho para você. Este é o jogo que precisa acontecer nas relações, né? Onde todos ganham. E quando um se relaciona para derrotar o outro, puxando o tapete, ou torcendo para que ele se dê mal, você está jogando tênis, né? Está querendo ferrar o outro. Tá? Então é importantíssimo isso também, que nós possamos estar jogando onde todos ganham. Né?
Amanda diz, recebi desde a gestação da minha mãe a informação de que homem não presta e que mulher vem ao mundo para sofrer. Tenho vivido exatamente isto. Como mudar essas minhas programações? Tá? Veja, difícil poder ter uma relação, não sei qual é a sua situação, Amanda, se você já está casado ou não, ou mesmo fora do casamento, né? Se tem essa imagem forte e negativa de homem, que homem não presta e tudo mais, esta é a visão que o teu subconsciente tem, esse é o padrão mental que ele tem em relação ao homem. Então ele vai sempre ver nele um perigo, que um homem que não presta, que é vagabundo, que não sei o que, isso, aquilo. Mesmo que você queira gostar de determinada pessoa, eu vou dar um exemplo para vocês. Trabalhei com uma mulher que quando era criança, o pai dela era um horror. Bebia, quebrava tudo, batia na esposa, era um desastre aquela família e aquele homem, tá? Então, um padrão de homem muito, muito negativo, profissionalmente muito fracassado, mal sucedido. Bem, essa criança viu e traz como referência este padrão de homem, de marido, de cidadão, né? E à medida que ela vai crescendo, se torna moça, namora 1, 2, 3, lá, sei lá quantos caras, e todos eles, segundo ela me dizia, parecidos com o pai dela. Que bebia, que traía, que não eram mal sucedidos e assim por diante. Não casou porque casar era sofrer, tendo a referência do casamento da mãe dela. Mas um dia, meio que arranjaram um casamento para esta moça, né? Aos 38 anos, casou então com um senhor, viúvo, um pouco mais idoso do que ela, mas nem tanto, mas o senhor marido, maravilhoso. Um homem bem sucedido, diretor de uma grande empresa, patrimonialmente muito bem estabelecido, um bom pai, ela já tinha então um filho com ela. Então, aquele homem fantástico, aquele marido incrível. Mas não passava uma semana no máximo, segundo ela me contava, que ela não partia para cima dele. Quando chegava em casa, ela agredia o marido. Jogava copo, caneca na cabeça dele, fazia um escândalo, fazia um estardalhaço, né? E depois que passava essa loucura, ela caía em cima e se perguntava, mas por que eu estou fazendo isso, meu Deus do céu? Né? Porque sabia que não era coisa a ser feita, porque o cara era legal, o cara era bacana, como o marido, enquanto tudo. Né? Bem, e aí ela veio me procurar para ver se eu podia explicar essa situação. Então ela me contou a história, eu disse para ela, olha, parabeniza o seu subconsciente, que funciona muito bem, só que em alguns aspectos está mal programado. Né? E nesse caso especialmente. Então o subconsciente, como tem um padrão negativo de homem, de cidadão, de marido, ele percebe em todos os homens essa figura. Então agora que você é grande, adulto, se defende, você não vai mais engolir como a tua mãe engolia e suportar tudo aquilo. Você vai pô-lo para fora, vai se defender via subconsciente. Lembra? Somos um, mas funcionamos como se fôssemos dois. Ela não quer agredir esse cara. Mas o subconsciente tem razões para proteger do perigo que está chegando em casa. Tá certo? Perceba como que a pessoa se defende de acordo com os padrões mentais subconscientes. Bem, aí trabalhei com essa pessoa, estabeleci, programei no subconsciente dela a imagem positiva de marido, de cidadão, e para ela foi muito mais fácil, porque já tinha um marido em casa. E aí o casamento passou a ser uma maravilha, uma beleza, porque as coisas aqui então se encaixaram. O subconsciente passa a perceber a verdade toda, que tem sim homens difíceis, mas também tem homens maravilhosos, e um deles era o marido dela. Mas tem que programar no subconsciente. Se não programar no subconsciente, vai ter sempre essa dificuldade de lidar com tal situação. Né? Não é questão de desejar, de querer conscientemente, é uma questão de como se está programado diante das outras pessoas, figuras, e de acordo com essas programações é que nós vamos ter reações boas, agradáveis ou desagradáveis, hostis, tá? E assim por diante. Tá? Então, esse jogo onde todos ganham. É preciso, gente, aprender a separar a pessoa do ato atrapalhado. É preciso separar a pessoa do ato atrapalhado. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isto, porque não entendem como é que as coisas são e julga logo a pessoa por aquilo que ela fez ou deixou de fazer.
como se tudo fosse isto. Mas ainda quando se tem imagem negativa do outro, de alguma maneira, porque se sobressai só o negativo. Então a pessoa às vezes tem 100 atitudes boas, maravilhosas, fantásticas, né? E tem uma, duas que não foram boas. E a pessoa é vista somente por essa uma ou duas atitudes atrapalhadas. Isso acontece demais nas relações, porque o errado, o atrapalhado, chama mais atenção. Então, temos a tendência de supervalorizar o negativo e pouco valorizar o positivo. Então, nas relações, gente, para que tenhamos relações boas, harmônicas, tranquilas, em qualquer área, em qualquer situação, precisamos separar a pessoa do ato atrapalhado. Não julgar e condenar sumariamente as pessoas por uma, duas, três atitudes, sem nunca considerar e levar em conta as tantas atitudes boas, que todos temos atitudes boas. Tá? Então, separar a pessoa do ato atrapalhado. Aí nós não vemos no ato atrapalhado a pessoa, vemos justamente esse subconsciente atrapalhado, com programações atrapalhadas, que no fundo a pessoa não quis fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo. Tá? Então, é importantíssimo isto, que nós entendamos as pessoas como um todo, a partir de você, se entender como um ser completo, com algumas normais fragilidades, algumas dificuldades, mas com tantas coisas boas que você faz ao longo da tua vida, da tua história. Tá certo? Tá? Então, separar a pessoa do ato atrapalhado. Como trabalho esses conflitos sozinho no dia a dia? Então, isso que eu estou conversando aqui já, né? Dessa forma, estarmos tendo essas atitudes de compreensão, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Se precisar, se tiver oportunidade, né, adquirir algumas bibliografias para que a gente possa se autoconhecer, se autodesenvolver a partir de leituras. Né? Mas podemos, então, como eu disse, ter essa compreensão de seres em processo de desenvolvimento. Ninguém está pronto, ninguém está acabado. O subconsciente, uma vez programado, reage às emoções e ao comportamento. Rege as emoções e comportamento, exatamente. Né? Então, de acordo com como ele está programado, ele vai te levar a atitudes, a sentimentos, tá certo? Tá? Muito bem. Algum exercício? Exercícios práticos. Temos alguns exercícios de relaxamento que você pode encontrar no site do IPAP Curitiba, por exemplo, né? Mas, na verdade, nas leituras mesmo, que é o mais prático. E lá no site você vai entender, encontrar algumas coisas. No YouTube você vai encontrar várias palestras minhas, vários vídeos meus curtos, né? De 4 minutos, porém mais ou menos. Toda semana eu faço um vídeo com temas específicos, geralmente é referente às relações. Tá? E lá então tem também muito material. Né? Parabéns, professor, que só coisas boas acontecem em sua vida. Obrigado. Como lidar com uma pessoa que acha que tudo não completou? Ponto muito interessante, sobre ações e programações atrapalhadas. Né? Então, certo? Retomando também que todo ataque é uma defesa. Não dá para entender mais e admitir que a pessoa está atacando, agredindo, sendo hostil, agressiva, porque simplesmente ela quer ser. Não, ela tem um movimento interno que a leva a agir desta maneira. Então, no fundo, ela se sente ameaçada de alguma maneira, de alguma forma, e se defende. Né? Como reprogramar pensamentos negativos para o positivo? Bom, racionalmente é justamente mudar os negativos para positivo. Para isso, então, também temos que entender, nos conhecermos, porque se nós temos muito mais pensamentos negativos e temos dificuldade de ter os positivos, é porque nossa estrutura subconsciente tende a estar mais programada para o negativo do que para o positivo. Então, eu teria que reprogramar isto fazendo, então, um processo de compreensão, de transformação, que vão te levar a agir desta forma, tá?
Em meu trabalho eu tenho uma funcionária que me deixa irritada. É muito lenta para executar as atividades. Já conversei com ela, não adiantou. Isso me deixa irritada e fico calada. Como faço? Querida Valéria, veja, essa pessoa que te deixa irritada, pode que não seja só a pessoa em si que te deixa irritada, ela por ela, mas o que esta pessoa representa no teu mundo interior que te deixa irritada? Que personagem interno a você essa tua funcionária representa? Ou quando é que na tua vida, por situações de lentidão, de pessoas, ou mesmo você por ter sido lenta no passado, ter sido muito repreendida, quem sabe surrada, alguma coisa nesse sentido, então isso te incomoda o fato de a pessoa não ter uma atividade, um trabalho mais de acordo com o que você acha normal, mas principalmente isso, o que há com você que isso te irrita tanto? Essa é a pergunta a ser feita, tá? Porque tende a ter alguma estrutura interna que te leva a esta irritação demasiada, ok? Gustavo pergunta, até que ponto devemos nos defender e a partir de que ponto deveríamos atacar? Qual é o limite, por assim dizer? Até que ponto devemos nos defender e a partir de que ponto deveríamos atacar? Diria que atacar nunca, porque quando se ataca é porque também você está se defendendo, de alguma maneira, né? E quando você, no caso então, você é atacado de alguma forma pela outra pessoa, essa postura sábia de entender que esta pessoa que está agredindo, que está atacando, ela tem uma programação atrapalhada. Então, se você não tem também uma insegurança, que se sente ameaçado pelo ataque do outro, você não reage. Você não vai precisar se defender agredindo também, porque aí vira boxe, né? Aí vira tênis, não frescobol, tá? Então, tem muito a ver com quanto e como você está estruturado, Gustavo, para entender esta situação. Digo sempre, atacar por atacar nunca. A gente ataca para se defender. Então, o que está me ameaçando para que eu tenha que me defender para contra-atacar? Essa é a pergunta a ser feita, né? Então, de novo, a questão de estarmos mais organizados, melhor estruturados, para que a gente possa lidar diferentemente com as questões hostis, né? Aninha, e se a mulher atrai um homem com programações bem atrapalhadas para o casamento e a faz sofrer com isso, como harmonizar? Então, aí um trabalho, tanto com a esposa quanto com o marido. Em parapsicologia, nós trabalhamos o indivíduo. O problema para nós não é o casamento, mas sim as pessoas que compõem o casamento. Então, uma vez que as duas peças que se atraíram, você atraiu então, Aninha, supostamente, um homem negativo, atrapalhado por conta das programações negativas em relação ao homem que tem, imagem negativa de homem, então é o que está adequado ao teu subconsciente. E aí, por consequência, tendes a ter uma programação de mulher sofrida. Então, de acordo com as programações mentais subconscientes, uma programação de mulher que nasce para sofrer, atrai o marido que a faça sofrer. Então, como resolver isso? Trabalhar o marido e a esposa nas suas estruturas, onde o marido passe a não ter essa mais necessidade de ser tão atrapalhado na relação, que ele possa ver na esposa a pessoa da vida dele, que possa ver nela os valores e vice-versa. Também você, enquanto mulher, poder perceber no marido muito mais as coisas boas positivas do que tão somente as coisas negativas. Então, isso já muda muito, à medida que valorizamos o outro naquilo que ele faz bem feito. Então, isso já abre espaço, abre caminhos para novas atitudes, para novas conversas, para um novo diálogo, né? E aí nós facilitamos muito as relações e até resolvemos as relações. Mas muitas vezes nessas relações mais hostis, mais fortemente desencontradas, há que se fazer uma reprogramação mental subconsciente, tanto na mulher quanto no homem. Porque as duas peças tendem a estar com dificuldade para o relacionamento. Tá? Então, terapeuticamente, trabalharia com as duas. Compreender é uma defesa. Compreender é uma defesa? Não entendi bem se é compreender é uma defesa.
Caiu a ficha, diz. Minha dificuldade em trabalhar uma pessoa agressiva e mentirosa sem relação com meu pai, que também foi assim por muito tempo. Na vida que eu sinto hoje é o medo, como sentia com meu pai, tá vendo? Como isso não é de nada, não é a pessoa que criou isso, que inventou essa forma de ser, de agir, de reagir. Tem programações que nós herdamos e aí nós as pomos em prática, tá? Essa que é a questão. Por isso, autoconhecimento e autodesenvolvimento, para que nós possamos mudar a partir de dentro, não somente do fora. Tá? Eu atraio pessoas tranquilas que me tiram do sério. Eu atraio pessoas tranquilas que me tiram do sério. Bom, se você atrai pessoas que são tranquilas e essas te tiram do sério, o que é com você que a tranquilidade do outro te incomoda? Então, essa é uma pergunta a ser feita, tá? Eu acho que é interessante estar analisando com mais cuidado se é isso que eu entendi, né? Porque se as pessoas são tranquilas, eu deveria também poder ter tranquilidade, a não ser que você queira dizer que é tranquilidade demais, né? Vamos precisar entender melhor isso, tá certo? Muito bem, deixa eu só ver mais alguma coisa aqui que eu possa estar trazendo. Uma outra coisa fundamental, gente, não jogar lixo embaixo do tapete. Nas relações, as diferenças precisam ser resolvidas uma a uma, o tempo todo, para que não vá acumulando, até que o tapete fique morre, você tropeça e cai. Né? Então, não deixe passar as coisas. Num diálogo franco, no momento apropriado. Tá? Num diálogo franco, no momento apropriado. Quando o outro ou a outra está exacerbada, está agitada, está descontrolada, está agredindo, está gritando, você do outro lado, calma. Porque se você fizer a mesma coisa, aí vira guerra, vira boxe, aí é pau a pau. Né? Não, nesta hora tem que ter a sabedoria e a compreensão de que nesse momento que o outro está assim exaltado, não é ele que está exaltado. É a besta desembestada do subconsciente dessa pessoa que a leva a agir dessa maneira. Tá? Então, calma, relaxa. E no outro momento, então, propício, vamos conversar sobre aquilo. Você estava tão alterado, tão nervoso, nervosa, tão agitado. Não é? Vamos conversar sobre isso. Aí sim, você pode estar criando a oportunidade de definitivamente superar aquela situação pela origem de programações atrapalhadas. Ok? Quando dois pragmáticos são difíceis de pedir perdão um para o outro, diferente do idealista e mais sensível. Então, aqui estamos falando de personalidade. De repente, numa outra live, vamos conversar sobre personalidades, né? Tipo de personalidades. Mas dois pragmáticos são aquelas pessoas que são muito, digamos, diretas, entre aspas, frias. Não têm a sensibilidade de pedir perdão, de reconhecer. Elas são muito funcionais, muito práticas. Tá? Então, não é que, por exemplo, dois pragmáticos não se amem. Eles se amam, mas de forma diferente de dois idealistas, tá? Que são mais sensíveis, mais carinhosos, mais afetuosos. O pragmático é mais matéria, é mais material. Ele ama dando coisas, né? De preferência coisas úteis. Não qualquer coisinha assim, uma flor ele não dá. Ele vai dar uma coisa que seja útil, porque para o pragmático é importante que sejam coisas funcionais, práticas, tá bom? Tá? Ok, então o diálogo franco e aberto no momento apropriado para que então se possa resolver as questões sempre que elas surgirem. Tá? Não vamos engolindo, jogando para dentro, porque daqui a pouco há uma explosão. Aí a casa cai, porque há muita sujeira jogada embaixo do tapete. O tombo é grande. Tá? Então, sempre falar e mostrar ao amigo onde ele teria efetivamente falhado, entre aspas, tido uma atitude atrapalhada. Porque o amigo de verdade, ele não deixa o outro se machucar ou machucar os outros, enfim, ele vai lá e conversa com ele. Ô, fulano, ô amigo, ô marido, ô esposa, ô filho, ô pai. Né? Acho que, quem sabe, nesta hora você podia agir de outra maneira. Enfim, vai lá e conversa com a pessoa. Mostra o que pode ser diferente, que pode ser melhor. Porque as pessoas às vezes nem estão se dando conta de uma atitude que é ruim.
que é negativa, que machuca, que atrapalha as relações, tá? Então, o verdadeiro amigo, ele vai sempre dizer, se aproximar e dizer aquilo que precisa ser dito na hora certa, com amor, com carinho, tá? Certo? Muito bem, queridos, queridas. Então, agora que nós estamos convivendo mais proximamente com os nossos familiares por conta da situação, mas aí nós temos que levar em conta essas compreensões, compreender o outro, saber que somos um, mas funcionamos como se fôssemos dois. Que quando a outra pessoa age de uma forma mais forte, mais atrapalhada, não é ela que está agindo. Calma, deixa aquilo passar. Porque esse confinamento leva-nos a nos interiorizar. E quando nós nos interiorizamos, às vezes nós tropeçamos com algumas programações atrapalhadas, que não ocorria quando você está todo dia correndo atrás da máquina, saindo, voltando e tal, sempre naquela corrida danada, né? Você não se percebe. E quando se para e tem que ficar em casa 24 horas por dia com as mesmas pessoas, então você vai mergulhar em você. E aí algumas coisas, algumas programações emergem. Aí vem depressão, vem angústia, vem ansiedade, vem mau humor, tá? E aí as coisas podem ficar mais difíceis ainda fora dessa época da pandemia, onde a gente não tem tempo para a gente. Tá? Por isso que temos tantos suicídios, né, a mais agora na pandemia, no confinamento. Temos muito mais depressivos, não porque não eram depressivos, já eram depressivos, mas diante da atividade sempre ocorrida, não tinha espaço para depressão, tá? Ou agressão, ou autoagressão. Agora não, agora está tendo tempo para poder prestar atenção em si mesmo. Então é uma oportunidade ímpar para poder se perceber, se desenvolver e se organizar melhor internamente, né? Algumas pessoas guardam mais mágoas que outras. Por quê? Né? A mágoa é justamente decorrente de quanto aquilo que o outro fez ou deixou de fazer machuca internamente. Então, de novo, o que há comigo que me magoou tanto? E a mágoa é um veneno. Você deixa lá, remói, guarda, ressente, lembra de novo, sente outra vez e tal, e fica lá aquele nó. Isto pode acabar até em câncer, tá, gente? Tá? Então, mágoa é para ser resolvida conversando, dialogando, compreendendo, para que você não fique guardando este sentimento que ele é muito venenoso. A partir do momento que começamos a compreender o outro, nossa vida ganha luz e paz sem guinar. Evidentemente que isso é verdadeiro. À medida que eu começo a compreender o outro, a vida ganha luz e paz. Por quê? Obrigado, Guina. Porque, na verdade, você passa a não ver o outro só sob a sombra, só sob o lado negativo, mas você passa a vê-lo do ponto de vista mais positivo do que do negativo. O negativo você administra, você conversa, você ajuda e o supera, né? Porque você entende que tanto quanto você, o outro age, às vezes, sob o impulso, cego mecânico do subconsciente com programações atrapalhadas, né? Então você não julga, muito menos condena, e aí tudo fica mais fácil. Sabedoria define gratidão por compartilhar conosco. Eu que agradeço, Camila, obrigado. Tá? Isto, então afloram com a situação. Então isso sim, isso vem à tona por conta do momento, da situação que se está vivendo. Obrigado, Verônica. Né? Porque há espaço para isso vir à tona. Antes fica reprimido na linguagem da psicologia por conta das atividades. Não se dá espaço. Então agora não, estamos escancarados diante de nós mesmos. Então as coisas emergem. Tá? Ok, queridos. Algo mais? Né? Agradeço muito a participação de vocês, são pessoas muito especiais. Agradeço aí os cumprimentos. Hoje eu estou de nível, né? Mais um ano bem vivido, maravilhoso. Dias e anos cada vez melhores. Esta tem sido a minha rotina, especialmente a partir da parapsicologia, né? Um novo ser, um novo homem, sempre buscando fazer o melhor que sei e posso, mas me reconhecendo ainda como um ser falível, mas comprometido em fazer cada vez melhor.
Obrigado por compartilhar todo o seu saber. Abraço para você e Anivaldo. Obrigado, obrigado, obrigado. Ok. Verônica, parabéns. Marga, gratidão sempre. Arte Luísa, obrigado, parabéns, obrigado. Saudade, professor Guina. Ô, Guina, parabéns, felicidade. Gratidão sempre. Gratidão, parabéns, Rosmari. Legal. Obrigado a todos vocês. Felicidade, sucesso, né? Tudo de bom a todos vocês, tá bom? Esperamos oportunamente nos encontrarmos pessoalmente em alguma esquina da vida, em algum curso, né, no curso de pós-graduação ou em alguma terapia se for necessário. Então estamos sempre à disposição. Lembre, nós temos lá no YouTube, temos no Face, vários vídeos, textos, né, sobre os mais diversos temas que podem ajudar nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e, portanto, de melhorar muito as nossas interrelações. Obrigado, queridos. Um abraço a todos, sucesso e felicidades, né? Apesar da situação, tudo isso passa, toda crise tem um começo, mas certamente também tem um fim. Isso que é o mais importante, então não fiquemos tão desesperados, sim. Fiquemos confiantes e imunes a isso que está acontecendo com você. Obrigado. Tudo de bom para vocês, amigos.